Nesse vídeo quero falar aqui com vocês sobre o Paysandu que busca um camisa 10. E aí até eu trouxe um vídeo recentemente falando sobre o Pablo Roberto e muitos torcedores do Paysandu me perguntaram se o atleta com passagens pelo rival, pelo Remo, que até foi especulado no ano passado, poderia ser uma boa agora para esse ano, ainda mais que o Paysandu estando na Série B, querendo ou não, né, aumenta essa questão financeira. Vou trazer aqui um pouco mais de detalhes. Além disso, tem também outros dois atletas que, no caso, um está jogando na Série B e outro na Série A, porém completamente sem espaço e, na minha opinião, poderia ser uma boa alternativa para o Paysandu para a sequência da temporada. Vou trazer aqui um pouco mais de detalhes. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Arthur Foot. E aqui nós trazemos notícias diárias do Paysandu, dos clubes fora do eixo, e temos o objetivo de chegar em 60 mil inscritos até o final do próximo mês de julho. Então, você está assistindo aqui embaixo e ainda não se inscreveu, aproveite para deixar seu like e se inscrever, que certamente nos ajuda bastante, e você recebe as atualizações todos os dias quando sair um vídeo novo, beleza? Então bora aqui que eu quero mostrar na tela para vocês. Primeiro jogador aqui que eu quero falar com vocês é o Iago Ferreira, uma opção que está na Série B pelo Curitiba, mas não tem jogado com frequência nessa temporada, 4 partidas apenas e uma assistência na Série B do Brasileiro. O último jogo que ele jogou, 45 minutos, no dia 16 de junho contra o Goiás, e entrou também no dia 31 de maio. Então jogando uma vez por mês, pouquíssima, né, a frequência dele, e olha que ele fez um ótimo campeonato, né, carioca, com a camisa do Nova Iguaçu. Então ele ainda pertence ao Fluminense, está emprestado até o final dessa temporada, mas um desempenho bem ruim. Lembrando que na Série B ele pode jogar até 7 partidas para um clube antes de mudar para outro. E o Curitiba não vai fazer esses próximos jogos, né? Ele teria que jogar mais 3 até o dia 10, então certamente ainda abriria espaço para ele defender um outro time na Série B do Brasileiro. Vale lembrar que pelo Nova Iguaçu, no Campeonato Carioca, o time chegou na final, né? E ele foi um meia de criação com um papel muito importante. 14 jogos, 3 gols e 3 assistências. Até fiquei bem curioso para ver como que seria o mercado de transferências. Tinha alguns times da Série A interessados, mas o Curitiba acabou levando essa, porém não tem jogado com muita frequência. Ele que foi formado, né, todo o período na base do Fluminense, sempre com muito potencial e boas participações em gols, mas a chance dele profissional mesmo só ocorreu agora nessa temporada com seus 22 anos, né, pelo Nova Iguaçu. Então no ano soma aqui 18 jogos, 3 gols e 4 assistências. Eu particularmente prefiro muito mais um jogador mais jovem, com potencial, do que você contratar, por exemplo, o Casares, que foi especulado, com um salário altíssimo, pode te dar problema extracampo, não vem jogando bem nos últimos 3, 4 anos. Eu particularmente prefiro atletas mais jovens. Ainda mais que o Paysandu já tem peças e jogadores de referência, já tem o Nicolas, já tem o Robinho. O Hélio dos Santos também sabe trabalhar muito bem com jogadores mais jovens, né? E eu acho que valeria sim esse investimento. É melhor você ter, por exemplo, contratado o Jean Dias e o Wesley Garcia. Quem tem jogado muito bem é o Wesley Garcia, mais jovem e com potencial de revenda. Então eu particularmente preferiria um jogador mais jovem, e o Iago Ferreira, apesar de não estar jogando com frequência na Série B pelo Curitiba, no Campeonato Carioca fez uma ótima atuação com o Nova Iguaçu. Antes disso, eu tenho um recado aqui para vocês da Esportiva VIP, que preparou ótimas cotações para a Série B. Basta você vir aqui em jogos da Série B do Brasileirão e vai ter esse próximo compromisso em casa do Paysandu contra o Operário. Já fiz aqui minhas apostas, está pagando 1,91 a cada real apostado. Por exemplo, se eu colocar aqui R$10 uma vitória do Paysandu, vai voltar R$19,60 caso o Papão vença. Boa cotação para esse duelo em casa. Lembrando que tem também a sequência aqui da rodada na Série B do Brasileiro. Você pode apostar e secar os adversários, Série A, Série B, Campeonato Europeu. Eu vou vir aqui para os jogos do dia que eu estou gravando aqui, ó, do Campeonato Europeu. Por exemplo, Ucrânia e Bélgica, Eslovênia e Romênia. Tem, por exemplo, Alemanha e Dinamarca. No caso, esse jogo válido pela primeira fase, né, no caso das oitavas de finais. Pode vir aqui, por exemplo, a Alemanha empatar ou vencer, né, pagando 1,90. Vamos aqui numa vitória de 1,55, mais o Paysandu vencer em casa. Posso começar a apostar a partir de R$1, Gustavo? R$1, ó. Vou colocar aqui R$1 para essas duas apostas, só para você ver que funciona. R$1 você pode começar. O link está aqui embaixo na descrição. Além do Iago Ferreira, tem também outro jogador que eu acho interessante, que seria, eu quero falar justamente sobre o Pablo Roberto, que é o assunto principal desse vídeo. Ele que foi comprado, né, pelo Casa Pia no ano passado, o valor não foi tão alto, na época se falava de 2 milhões e meio de reais, e teve um desempenho interessante nesse ano, revezando entre titular e reserva. Não foi um titular absoluto em todos os jogos, mas teve um número superior de partidas como titular do que reserva. Dá pra ver aqui, ó, nos últimos 5 jogos, 3 como titular, 2 no banco contra o Chaves e Porto, e foi titular aqui, ó, contra o Braga, derrota por 4-3, Moreirense e Estoril Praia. Na temporada europeia, então, 33 jogos,
4 gols e 6 assistências. No Campeonato Português foi bem, né? Primeira divisão, 6 assistências e 3 gols marcados e mais um gol na Taça de Portugal. Teve um desempenho bem consistente. Tem ainda mais 2 anos de duração desse contrato até junho de 2026, ou seja, estamos agora em junho de 2024, mais 2 anos de duração do meio ofensivo, que tem 24 anos de idade. É um desempenho ofensivamente muito melhor do que ele teve na Série C e na Copa do Brasil e Campeonato Paraense pelo Remo, né? Olha aqui, ó, 30 jogos também, 1 gol e 2 assistências, se eu não estiver enganado foi 2, pelo Remo, e lá no Casa Pia contra os times da Europa teve um desempenho até melhor. É pra você ver também, né, que às vezes é fácil, às vezes não é só a liga mais fácil, o cara vai fazer mais gol, não é bem assim. Inclusive nem acho que o Campeonato Português, por exemplo, o Moreirense aqui, o Chaves, o Estoril Praia, muito diferente, por exemplo, dos jogos que tem numa Copa do Brasil, ainda mais os adversários difíceis que já encontra segunda, terceira fase. Pô, vai enfrentar, por exemplo, um Brusque fora de casa, vai jogar contra a Ponte Preta. Ixi, muito complicado também. Então, assim, o Pablo Roberto seria uma opção viável, a não ser que o Paysandu queira investir um investimento, né, alto para trazer o atleta. Vamos colocar 3 milhões e meio de reais. Eu não acho que seja uma alternativa viável, por exemplo, um empréstimo, porque ele foi comprado, né, a menos de uma temporada que ele está lá inteira, e eu acho que para sair agora ficaria um pouco complicado. Tem que ver também como que seria o mercado de transferências nessa temporada. Eu vou até vir aqui para ver qual que seria o valor de mercado dele, porque geralmente esses jogadores, tirando jogadores muito conhecidos, é difícil você ver um valor de mercado certinho, né? Vamos ver aqui o Transfer Market, quanto que ele coloca o jogador como avaliado, é 1 milhão de euros, ó, 5 milhões de reais. Não acho também que valeria menos do que isso, então do ponto de vista financeiro, difícil. Chegaria para ser titular nesse setor e muito bom? Sim, mas sinceramente seria bem caro para a equipe do Paysandu nesse momento. Quem sabe para o ano que vem, se conseguir, por exemplo, um acesso à Série A, se conseguir um aumento maior nas receitas, pode ser uma boa. No Campeonato Paraense no ano passado foi bem, 9 jogos e 1 gol, e também na Copa do Brasil com 4 jogos, se destacou naqueles duelos, né, no caso contra o Corinthians. Deixa a sua opinião aqui embaixo, torcedor do Paysandu, do Remo também, que vai ter aqui no canal, falando sobre essa situação, né, envolvendo o Pablo Roberto, se seria uma boa ou não ele voltar, né, para o campeonato, para o estado, para o Pará, depois de ter passado aí um tempo, né, pelo Remo, e agora no futebol português. E o último aqui que eu acho muito bom, qualquer um dos dois, o Robert, que eu quero falar aqui, ou o Iago Ferreira, opções mais jovens, né, que eu acho que agregaria demais. Ele que está atualmente no Atlético Mineiro, uma partida apenas, foi muito bem no Campeonato Mineiro desse ano, 9 jogos, 4 gols e 2 assistências, jogou muito bem contra os 3 clubes grandes, né, o Cruzeiro, o América, o Atlético, foi muito bem, e aí o Atlético Mineiro contratou ele sem compensação financeira, com empréstimo até o final do ano. A questão é que ele não tem jogado, uma partida apenas, 8 minutos nessa derrota para o Vitória, por 4-2, 8 minutos apenas. Não ficaria surpreso também se o Atlético pegasse o atleta de volta para a Série C, porque no caso o clube vem vivendo uma fase muito boa, é um dos grandes favoritos para conseguir o acesso à Série B do Brasileiro, mas se o Paysandu apresenta um projeto aqui, né, para ele, e até tendo uma compensação financeira para o Atlético, pode ser uma boa, porque querendo ou não, a visibilidade na Série B é muito maior do que, por exemplo, na Série C do Campeonato Brasileiro. Se ele for continuar e seguir no Atlético Mineiro jogando com frequência, beleza, mas se for para ser esse cenário igual ele ficou aqui, ó, quase não sendo relacionado, ele ficou 4 meses no time até ficar o primeiro jogo no banco, e eu acho que ele teve um problema físico, mas voltou, e dá pra ver que em 5 jogos no banco, jogou apenas 1, né? 8 minutos apenas. Enfim, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Lembrando que ele já passou na base do Bahia, Palmeiras, Vitória, Portimonense e Jacuipiense. E esse, assim como o Iago Ferreira, foi o primeiro ano dele, né, como profissional, até aqui em 2024, 10 partidas, 4 gols e 2 passes. E você, o que tem a dizer? Acho que pode ser uma boa esses nomes aqui? Você concorda comigo também que é melhor, né, você fazer um investimento em um jogador assim mais jovem, mais promissor? Até porque se você vai contratar um medalhão de 32, 34 anos, pode colocar ali que ele não vai ter um salário baixo. Então, dependendo até, vai ter que pagar 1,5 milhão de reais. Beleza, mas esse valor não é à vista, né? Às vezes, pela diferença do salário, você já consegue trazer esse jogador mais jovem. Enfim, eu acho que pode ser um ponto de vista interessante. A maioria de vocês aqui vão concordar. Você concorda comigo? Discorda? Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Vou deixar também outras sugestões de vídeos que eu já trouxe recentemente do Paysandu aparecendo aqui na tela. E o link da Esportiva, que você pode começar a partir de R$1 e 100% de bônus, tá aqui embaixo na descrição, parceiro aqui do nosso canal. Valeu!